Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi essencialmente marcada pelos dados da inflação nos Estados Unidos, que levou a um renovado receio em torno de uma recessão e a aumentar extraordinariamente as expectativas de subida de taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos. A inflação total dos preços nos Estados Unidos desceu do nível anual de 8,5% para 8,3%, quando o mercado estava à espera de 8,1%. A nível mensal, no comparativo mensal, os preços subiram 0,1%, quando o consenso apontava para uma queda de 0,1%. E subiram 0,1% mesmo com o preço da gasolina, por exemplo, a cair nos Estados Unidos mais de 10%. Aliás, se retirarmos o efeito dos combustíveis em queda durante o mês de agosto, os preços até subiram bastante mais, subiram 0,6%, quando se estava à espera de uma subida de 0,3%. Isto acabou por levar a um aumento extraordinário das expectativas em torno da subida de taxas de juros nos Estados Unidos e começaram de imediato a haver os maiores receios de uma recessão bastante mais forte do que aquela que se poderia esperar à partida. A reação a isso, os mercados financeiros, a aversão ao risco dominou, digamos, os mercados de uma forma global durante esta semana, com os mercados acionistas em queda, os mercados obrigacionistas também em queda, levando, obviamente, as yields, as suas taxas de juros que se derivam exatamente do preço dessas obrigações, a subidas para máximos dos últimos anos, mesmo de mais de uma década, nomeadamente as de mais curto prazo, as obrigações a 2 anos, que caíram bastante mais e, portanto, as respectivas yields subiram ainda bastante mais. Isto era nos Estados Unidos. Na Europa, os vários membros do Banco Central Europeu, à exceção do nosso Mário Centeno, todos eles seguiram o caminho que os membros do FOMC, portanto da Reserva Federal, têm feito nas últimas semanas, puxando, digamos, o mercado também para maiores expectativas de subida da taxa de juros, isto inclusive é no Banco Central Europeu, que depois de ter subido 75 pontos base, já o mercado começa a descontar nova subida de 75 pontos base. Obviamente que isto deu uma reação bastante feia, passa a expressão, em termos de mercados acionistas, com praticamente todos os mercados acionistas em quedas relevantes. Obviamente que as mais marcantes foram nos Estados Unidos, com o Nasdaq a cair mais de 5% durante esta semana. Aliás, um dos dias, o dia de imediatamente a seguir à subida aos números da inflação, a ser um dos piores dias em 2 anos de queda diária de um índice norte-americano. Por cá, pela Europa, as coisas estiveram mesmo assim mais contidas. Ao fim de contas, a inflação que saiu foi nos Estados Unidos e as expectativas eram sobre os Estados Unidos, mas ainda assim as bolsas europeias caíram cerca de 2,5%. Por cá, por Lisboa, o PSI acabou por recuar 2,35%, mantendo-se, portanto, alinhado com praticamente todas as bolsas globais, nomeadamente as da Europa, e a nível individual de notar que a EDP conseguiu ainda terminar a semana com um resultado positivo em 0,7%, ganhou esta semana 0,7%, e os CTT Correios de Portugal, que do outro lado da barricada perderam 6% esta semana, sendo a empresa mais penalizada dentro do PSI nesta semana. Os mercados de commodities também, obviamente, que sofreram pressões muito grandes, ou seja, as expectativas de uma recessão a chegar, o Banco Mundial a dizer que poderemos estar à porta de uma recessão devastadora, foram palavras deles, acabaram por criar aqui assim alguma pressão nas commodities, devido a várias coisas. Uma delas é a pressão do dólar, que continua alta, e daí, por exemplo, o ouro foi extraordinariamente pressionado, tendo em consideração, por exemplo, que a subida de taxas de juros, a expectativa de subidas de taxa de juros e as próprias yields a subirem, acabou por colocar mais pressão sobre o ouro, que continua em queda.
Também o petróleo continua em queda por outras razões, aqui assim estamos a falar de receios em termos da procura, que com uma recessão vão baixar e portanto vai haver menos procura para o produto, o que levou de facto o crudo a voltar a cair esta semana. No mercado cambial, obviamente que o dólar continua a ser rei, o dólar continua a ser a grande divisa de refúgio de todos os mercados, mas notava esta semana duas situações. Primeiro, a Libra, que registrou fortes perdas, a Libra contra o dólar, portanto, a negociar abaixo de 1,14 uma vez mais, e ia fazer um novo mínimo que não era visto já desde 1985, portanto estamos a falar de um mínimo com quase 40 anos, e por outro lado o Yen, que foi das poucas divisas que conseguiu fazer frente ao dólar esta semana, já que com uma pequena ajuda do Banco do Japão, ou seja, o Banco do Japão, quando o Yen, portanto, a negociar face ao dólar, atingiu o máximo de 145, o mínimo do Yen, portanto, em que eram 145 ienes para um dólar, o Banco do Japão andou a verificar preços no mercado. O que é isto de verificar preços? Basicamente, ele chega às linhas de brokers para tentar ver para perguntar o preço, para ver onde é que o preço está, e tal como aconteceu da última vez em 1998, quando isso aconteceu, foi nos momentos antes de uma intervenção, ou seja, em que o Banco do Japão vai intervir no mercado diretamente, vendendo dólar-ien, portanto, vendendo dólares, comprando ienes, protegendo assim a sua divisa e tentando dar algum suporte à sua divisa, ou pelo menos fazer parar as perdas. Não nos podemos esquecer que o Yen tem feito perdas bastante grandes de vários anos, várias décadas, estamos a falar de mínimos de 40 anos, quase também. E portanto, aqui temos que, quando isso acontece, normalmente é um sinal de que o Banco do Japão, o Banco Central, poderá estar prestes a proteger uma vez mais a sua moeda. Foi 145, digamos, a linha d'água que aparentemente o Banco do Japão pôs. Vamos ver como é que continua para a semana. Para a semana, obviamente, esta semana que vai entrar, o grande tema são bancos centrais, há muitíssimos bancos centrais, no entanto também continuar a haver alguns indicadores que nós temos que seguir com atenção. As preocupações vão se manter em torno da inflação, porque essa mesma inflação vai fazer aumentar as expectativas de subida da taxa de juros, que por sua vez vai pressionar as obrigações e levar eles a continuarem a subir. E isso vai ser, digamos, a preocupação inicial na semana, em que provavelmente poderá continuar a castigar os ativos de risco, como por exemplo são as ações. Mas de facto o grande tema durante esta semana vão ser os inúmeros bancos centrais que vão ter reuniões. Estamos a falar do Banco do Japão, da Suécia, da Noruega, da Inglaterra, da Suíça, e muito mais, isto só para falar alguns. Obviamente que o mercado vai estar todo a olhar vai ser o Banco Central norte-americano, portanto a Reserva Federal. A Reserva Federal está, depois do que aconteceu com os últimos dados, nomeadamente com a inflação, o mercado tem um dado adquirido que é pelo menos os 75 pontos vão ser aumentados esta semana por parte da Reserva Federal. Isso é um dado adquirido que o mercado já tomou. Há alguma parte, digamos aí à volta de 15% a 20%, que dão a possibilidade de que o Banco Central norte-americano possa mesmo aumentar 1%, não 1,75%, mas mesmo 1%. Eu estou mais inclinado para a maioria, ou seja, dos 0,75%, na medida em que provavelmente o que vai acontecer é que ele vai repetir a mesma dose, passa a expressão, no próximo mês. De qualquer das formas, esta é a grande expectativa do mercado e, portanto, grande parte do movimento que foi feito já está bastante descontado relativamente a isso. Outra das situações que estão bastante em aberto é o Banco de Inglaterra, em que as opiniões também se dividem entre 50 pontos ou 75 pontos. Também aqui, provavelmente, os 50 pontos irão prevalecer até para ver como é que a situação vai decorrer no início de mandato da senhora Liz Truss e, portanto, que dá um pouco confuso no meio desta situação com o luto nacional pela rainha Isabel II e, por isso, provavelmente, Andrew Bailey irá
irá para os 50 pontos de subida da taxa de juros. Não nos podemos esquecer é que a Libra tem caído muito e, portanto, poderemos ter aqui assim a ala mais hawkish do Banco de Inglaterra a fazer pressão para 75 pontos, de forma a conseguir dar aqui algum suporte também à Libra. O mesmo acontece com o Banco do Japão, em que toda a gente está à espera que nada seja feito, mas estamos todos à espera de ver se há algum sinal por parte do Banco Central de que vão continuar em cima do mercado, passa a expressão, para proteger quaisquer desvalorizações a partir de agora, a partir destes níveis, no iene, já que ele andou a verificar preços a nível de 145 na semana passada. Este vai ser, digamos, o tema que vai ser mais procurado a ver durante esta semana relativamente ao Banco do Japão. Por outro lado, o Banco Nacional da Suíça, as hipóteses dele subir 75 pontos também são bastante elevadas. Estamos a falar de que ele agora vai ter, ele só depois vai ter uma próxima reunião em dezembro. Nessa altura já o Banco Central Europeu voltou a subir taxa de juros, a Reserva Federal mais 2 vezes também, ou seja, ele para se manter em linha com os restantes bancos centrais e até para continuar com a política que ele tem colocado, que é um franco suíço forte, para ajudar no combate à própria inflação na Suíça, deverá mesmo avançar para os 0,75. Obviamente que depois temos outros bancos a fazer subidas de taxa de juros, como o Banco da Noruega, que deverá subir também 50 pontos, o Banco da Suécia, provavelmente 0,75, acompanhando o Banco Central Europeu. Já do outro lado temos, por exemplo, um Banco Central turco que deverá manter taxas de juros ou quem sabe baixá-las, na medida em que essa é é mais uma decisão política do que outra coisa, mas obviamente que os bancos centrais maiores, os bancos centrais mais importantes, é esta definitivamente que os mercados estão à espera. Em termos de dados económicos, há relativamente pouco. Temos dados de inflação no Japão e no Canadá, que são quase importantes, obviamente, mas principalmente teremos os PMIs de nível quase global, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. É na Europa que nós estamos todos mais, digamos, a olhar para estes PMIs, isto porque poderão dar até que ponto o tecido empresarial em si, tanto nos serviços como no manufatureiro, como o fabril, estão à espera de uma recessão mais ou menos próxima, ou quanto é que essa recessão está assim a ser descontada exatamente por esse tecido empresarial. Isso vai colocar mais uma vez expectativas, por um lado, de taxas de juros, de subida ou descida. Vamos imaginar que uns PMIs muito fortes poderão imediatamente sinalizar um aumento de taxas de juros mais agressivo por parte do Banco Central Europeu, mas por outro lado uns PMIs fracos, ou seja, com os PMIs em queda, dão mais alertas sobre uma recessão cada vez mais próxima, o que pode colocar bastante pressão nos ativos de risco, como são, por exemplo, as ações. Para já é tudo, uma boa semana para todos, bons negócios e para a semana cá estaremos novamente. Até lá!